Bom, gente, a gente está agora aqui no nosso estúdio, né? E para a entrevista do dia. A entrevista de hoje aqui no BCTV é com a procuradora Cristiana de Castro Moraes, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ela tomou posse, né, como conselheira do tribunal em 2012, tornando-se a primeira mulher a compor o colegiado da corte. Isso é importante. Bacharel em administração pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, né, e em direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Cristiana já presidiu o TSE de São Paulo em 2015, 2021, 2025, e agora está também no comando do cargo, né? E ela também agora acaba de comandar uma ampla fiscalização feita de surpresa em escolas administradas por prefeituras do estado, né? Quando essa missão aí identificou uma série de irregularidades e algumas nessas escolas mantidas por prefeituras do interior do estado. Boa noite, doutora Cristiana, seja bem-vinda. Boa noite, uma alegria. Quero agradecer o convite para estar aqui. Sempre uma oportunidade de falar um pouco do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, falar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença, doutora. Muito obrigado. Doutora Cristiana, quando a fiscalização foi feita, e os fiscais do Tribunal de Contas do Estado encontraram em suas incertas? Essa fiscalização ordenada é uma fiscalização surpresa que a gente faz. A gente faz essas fiscalizações surpresas desde 2016. Ao longo desse tempo, já foram mais de 53 temas escolhidos. Esse ano, a gente escolheu a educação, porque nós estamos no início do ano e queremos ver a entrega dos uniformes, do material escolar para as crianças e também do kit escolar, né? O que nós fizemos? Nós fizemos todo o percurso da logística. Nós analisamos desde a Secretaria Municipal de Educação, passando pelo almoxarifado, até chegar na escola, até chegar no estudante. Se o uniforme foi entregue, se o uniforme estava estocado, o material escolar, o livro. Ontem nós colocamos foram 379 servidores nesse trabalho. Na verdade, foram 368 servidores em loco e 11 de suporte. Nós fomos ontem, ao mesmo tempo, em 300 municípios paulistas para analisar essa fiscalização surpresa na educação paulista. Então, doutora Cristiana, no material aprendido, né, há uma série de coisas, a gente mostrou até algumas agora da parte das operações, mas há muita coisa, produtos que deveriam estarem sendo distribuídos para os estudantes, né? E que os pais reclamam que não foram distribuídos ainda, mas também muitos estão sendo armazenados com descontrole, né, de estoques, né? Alguns mofados por parte das prefeituras que não distribuem para as escolas, né? Quais as principais irregularidades que a operação constatou e se há algum caso assim que mais chamou a atenção do tribunal? Foram várias irregularidades. Vamos começar, assim, por exemplo, do almoxarifado. Vários problemas estruturais. Almoxarifado com mofo. Almoxarifado, inclusive, com telhado caindo, problemas estruturais. A questão do armazenamento. Nós tínhamos livros estocados diretamente no chão. Tinha livro sujo. Nós também tínhamos livros, assim, materiais vencidos há muito tempo. Nós tínhamos toners vencidos, data de validade há mais de 10 anos. Nós achamos, por exemplo, mochilas e uniformes de 2023 que não foram distribuídos. Teve uma cidade que a gente achou 7.000 livros do programa do escolar aqui do governo do estado sem estarem distribuídos. Foram muitas irregularidades achadas. Uma questão que me chamou muita atenção, Germano, foi assim, chocante, foi um uniforme. Uniformes de má qualidade. Eu até lembro a cidade de Urânia. Uniforme escolar, o brasão da escola, ele era um tipo de adesivo, que um simples toque saía as letras, saía o adesivo. Um uniforme desse tipo, a primeira lavagem, ia sair todo o escrito, o emblema, o brasão, o nome da cidade, o nome da escola, ficaria uma blusa em branco, ou seja, uniformes de má qualidade. Boa noite, senhora presidente, boa noite, né, doutora Cristiana, parabéns pela operação. E é uma operação que mobilizou 379 servidores, né, para uma Foi isso, né, varredura pessoal? simultânea em 300 municípios do interior e do litoral paulista.
O que vai acontecer, doutora, com essas prefeituras que cometeram essas irregularidades? Elas serão multadas? Os prefeitos vão ser responsabilizados? Afinal, nós já estamos no final de março e muitos alunos ainda não receberam uniforme escolar, por exemplo. A senhora considera grave esse desleixo, né? Adriana, boa noite. Adriana, foi muito preocupante o dado que nós encontramos. Em 43% das escolas visitadas, as crianças estavam sem uniforme. Um grande exemplo disso. Mas, assim, o que me chamou muita atenção foi que não foi falta de dinheiro. O que nós vimos é falta de gestão. O dinheiro público não estava sendo adequadamente gerido. As prefeituras não tinham controle do estoque. Foi interessante que fizeram uma pergunta lá para o responsável, falou assim, mas se não tem um controle de estoque, a responsável chegou assim, a gente faz esse controle, esse planejamento, essa entrega, com base na experiência, com base no feeling. Ou seja, o problema é de gestão administrativa. E essa fiscalização, surpresa que a gente fez um raio-x da situação. Esse raio-x, essa foto não está bonita. Mas o nosso trabalho não termina aí, nesse relatório, nessa foto feia apresentada, né? Nós queremos contribuir para mudar essa realidade. Agora, nós vamos notificar todos os prefeitos, todos os secretários municipais da educação dessas prefeituras que foram fiscalizadas por nós. E eles, além de ser notificados, nós no tribunal nós temos, são 6 conselheiros, 7 conselheiros comigo, os conselheiros relatores de cada conta receberão esses relatórios que farão parte do parecer das contas dessas prefeituras, mas tem mais, a gente quer contribuir. A gente está pensando agora em fazer, já fica aqui no dia 6 de abril, uma reunião online, uma live. Nós vamos convidar nessa live, pensamos em convidar todos os secretários da educação, convidar conselheiros da educação municipal, convidar também controladores internos do município. Por que controladores internos do município? Porque nós vimos que muitos desses municípios, o controlador interno não estava fazendo o papel de auditoria interna inicial. Se estivesse feito, teria apontado essas irregularidades. Então, nós queremos, no dia 6 de abril, fazer uma live para quê? Para mostrar o que encontramos, sugestões de melhoria e chamar todos juntos para trabalharmos, para que a gente possa mudar essa realidade. E também já fica assim, um alerta, Adriana, porque nós fomos agora no início do ano. Vamos notificar os prefeitos, vamos fazer essa reunião, convidando os conselheiros da educação a trabalhar conosco, convidando os secretários estaduais, os secretários municipais, mas nós pretendemos voltar. Não vamos entrar nesse escopo todo, mas vamos voltar em algumas prefeituras que teve o maior risco e vamos ver se eles corrigiram ao longo do tempo. Então, já fico alerta. Essas prefeituras vão ser notificadas para corrigir e depois nós vamos lá futuramente ver se elas realmente corrigiram. Muito bom, doutora. Agora, doutora Cristiana, pelas fotos, né, às quais a imprensa teve acesso, foi possível ver que o material escolar, né, tinha material escolar armazenado no meio de muita sujeira, mofo, com livros didáticos empilhados, longe, né, das mãos dos alunos e dos professores. Os uniformes sem uso, como a gente viu, ou né, com aqueles defeitos que na primeira lavada já era, que eles deveriam estar vestindo as crianças, né? Esse descaso sempre foi relatado por entidades do setor da educação, pelos pais, e essas auditorias mostram que o investimento público, né, nesse sentido, tem ido para o ralo. Quem paga essa conta, doutora? O dinheiro é público, né? Quem paga é o estudante que está perdendo aí hoje, né? Nesse momento, uma oportunidade de ter um material na sua mão, de ter uniforme adequado. É muito interessante, assim, eu faço auditoria há muito tempo, a gente já fez 53 auditorias ao longo desse tempo, dessas fiscalizações surpresas em temas variados, mas essa auditoria foi muito alarmante. Cheguei a ficar chocada com as fotos apresentadas, com os vídeos encaminhados, porque muitas vezes a gente faz auditoria, o que é que eu acho? A gente encontra situações, exceções alarmantes. Mas nessa vez, o que vimos foi assim, uma falta de gestão, falhas estruturais, generalizada em vários setores. É simplesmente muito triste mesmo a situação encontrada. Doutora Cristiana, agora é minha vez. Os números desse desperdício revelam o que a senhora chama de um apagão administrativo, né?
na gestão dos insumos, dos recursos na área educacional. Eu vi num relatório que a senhora nos mandou que 66% dos municípios vistoriados, né, não há qualquer procedimento de controle, certo? E que 58 desses mesmos municípios sequer monitoram as quantidades mínimas ou máximas necessárias para o ano letivo, ou seja, esse controle comprova que essa maioria das prefeituras realmente não sabe o volume ideal de material escolar que deve ser entregue. Isso também ajuda, contribui para essa má qualidade do ensino, ou isso é de modo geral? Exatamente, lógico que contribui, porque, por exemplo, um mau planejamento do dinheiro público. O dinheiro público que está ali estocado, parado ali, com material, poderia ser aplicado em outra situação. E ver material escolar parado é um absurdo. Essas crianças precisam ter um material escolar, né, na sua mão, material didático, livros na sua mão. Lógico que influencia bastante. Uma outra coisa que eu estou lembrando aqui também, Germano, que chamou muito a atenção, os almoxarifados não tinham, a grande maioria dos almoxarifados, 75% dos almoxarifados analisados, não tinha auto de vistoria de corpo de bombeiros, não tinha segurança desses locais. E nas escolas a gente já fez um outro levantamento, aqui em São Paulo atualmente, 50% das escolas paulistas também não têm auto de vistoria de corpos de bombeiros. A situação é alarmante. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando todos esses dados, estamos encaminhando ao corpo de bombeiros, para que também seja feito um trabalho conjunto de segurança nesses almoxarifados e nas escolas que não têm a segurança adequada para as crianças. Até isso que eu ia perguntar, porque além de poder pegar fogo, a gente sempre ouviu falar muito que muita gente rouba, né, material em depósitos de escolas, e aí escolas ficam fechadas no fim de semana, de difícil controle, né? Se tivesse distribuído, não estava depósito, não seria roubado ou incendiado, né? Agora, a senhora acha que tem uma ideia do volume dos recursos que esses desvios representam, por orçamento do Estado, das próprios municípios? Nesse momento a gente não olhou em termos de volume, olhou um retrato assim do produto em si, né, do resultado em si do dinheiro investido nesse momento. Mas é muito interessante mesmo essas questões, porque esse dinheiro tem que chegar para o estudante. Não está em condição desse dinheiro não chegar ao estudante, né? Uhum, uhum. Doutora Cristiana, o objetivo dessa auditoria não foi apenas questionar a falta de gestão das prefeituras, também avaliar as condições em que as nossas crianças usam o material escolar. Essa auditoria ela serve de exemplo para que absurdos como estes não se repitam. No ano que vem, por exemplo, né? A gente espera que não se Uhum. repita. Qual a importância, doutora Cristiana, de ações como essa para o futuro dos nossos estudantes? Esse tipo de auditoria é uma coisa muito interessante, que é a mudança de paradigma dos tribunais de contas de modo geral. A gente passou dessa auditoria só de ver legalidade, só dessa auditoria de ver só conformidade, passou a olhar o resultado. O que aquele dinheiro investido está impactando na vida do estudante. E o que nós estamos vendo? Que o dinheiro parado no estoque, né, não está chegando ao aluno. Ou seja, o dinheiro investido não está sendo um resultado concreto na vida do estudante. E a gente quer que melhore já esse ano, não queremos esperar para o ano que vem. Né? Já que, como eu disse aqui, nós vamos chamar os conselhos de educação, chamar o secretário de educação, chamar os gestores para nós sermos notificados, para apresentar a situação, para trazer recomendações de melhoria e também nós iremos ainda fazer uma segunda rodada, digamos assim, de fiscalização nessas mesmas prefeituras para ver se elas corrigiram essas falhas apontadas. Isso, né? E para Perfeito. que no ano que vem ninguém tenha surpresas, né? Desagradáveis como essa, né? Agora, Exatamente, era um cenário que não queríamos mostrar esse É cenário. lógico. Agora, o TCE constatou ainda que o cenário de vulnerabilidade aumenta na medida em que 90% das secretarias municipais de educação confirmaram que não possuem registros oficiais de perdas, extravios, furtos ou avarias de materiais. Há casos em que os depósitos são atacados e o material é furtado ou roubado? Tem isso? Há, há caso, mas eles, como não tem controle nenhum, não tem nem sabe quanto que tinha, quanto que sumiu, é um total falta de gestão mesmo. É alarmante a situação encontrada. Um descaso Doutora, mesmo.
Exatamente, um descaso com dinheiro público. Cristiana, a senhora, depois desse levantamento que a senhora fez, uma auditoria bem competente que eu vi, as imagens, eu vi tudo, as senhoras visitaram as cidades, fizeram fotos, filmes, eu vi tudo. Isso vai ser feito um relatório para ser entregue para o secretário de Educação ou para o governador, Tarcísio, né? Eles vão ter conhecimento dessa situação que acontece, porque muitas vezes as autoridades vão lá, entregam material, né? Fazem eventos para entrega de material, né? Só que eles não têm, quer dizer, quem tem essa percepção de fazer auditoria é a senhora, mas eles ficarão sabendo dessa situação real que acontece? Sim, logicamente, tanto o secretário estadual, a gente vai saber, que tem livros. Teve município com 7.000 livros estaduais parados em estoque. E distribuindo esses livros, ou seja, sem um planejamento adequado, né, desses livros. Além dos secretários estaduais, dos secretários municipais, a gente fazer todo esse controle, a gente no tribunal tem uma vertente muito pedagógica também, a gente quer que corrija os erros, né, e não se repitam. A gente faz, a um longo prazo, já há 30 anos, a gente faz ciclos de debates no interior. Agora, esse dia 26 de março, estamos indo na cidade de Álvares Machado e já no dia 27 estaríamos na cidade de Dracena. Ao longo desse ano, vamos em 20 cidades do interior. E nesse ciclo, a gente conversa com os prefeitos, com os gestores, é um diálogo muito construtivo. A gente procura conhecer a realidade deles e trazer o que nós achamos, para trabalharmos juntos para melhorar a situação. Já nesse primeiro encontro agora, que eu vou fazer, nós vamos lá em Álvares Machado, eu já vou levar já grande parte desses dados que nós encontramos para chamar a atenção e para ver o que eles podem mudar essa realidade, todo mundo junto, né? Doutora Cristiana, mais uma coisa que a gente sempre vê é que todos esses problemas, qual que é o ponto crítico de tudo, esse nevrálgico? É a falta de uniforme, ou é no material didático? Qual que é o ponto de estrangulamento nessa má gestão aí? Que tipo de produto que é? Eu acho que não vou falar assim se é o uniforme, se é o livro, se é o material escolar. Eu vou falar que é a administração de tudo isso. A logística, a falta de um planejamento, a falta de um controle da própria secretaria, um controle da escola, um controle de estoque, o próprio controle interno da prefeitura atuando também. Então, a falta de controle e de gestão, de conhecimento tanto do planejamento quanto do monitoramento de todos os materiais escolares necessários para o estudante. Agora, as entidades do setor, né? Você tem sindicatos, você tem pais, né? Que às vezes eu sempre vejo aí pai reclamando, porque meu filho está sem o material, começou o ano, está acabando o ano, não tem material. Os pais também vão ser dado conhecimento desses problemas? Como é? São duas questões. A gente vai colocar esse fiscalização, de modo geral, foi bem divulgada pela imprensa, tem que agradecer, porque é importante nosso trabalho ser conhecido e todo mundo reagir. Mas nós vamos colocar no nosso site do tribunal todos esses achados, né? E também nós pretendemos também, além dessas questões com os pais, a gente está incentivando muito as ouvidorias. Nós temos hoje em dia, ainda aqui no estado de São Paulo, prefeituras que não têm ouvidorias instaladas, 5 prefeituras. Temos câmaras municipais que não têm ouvidorias instaladas. Então, as ouvidorias também são espaços de escuta do cidadão participar, falar, a mãe chega lá, fala, o uniforme da minha criança está soltando na primeira lavagem, ou então material escolar entregue não foi adequado. Então, esse é um espaço, tanto da participação popular, de poder ser ouvido, como também um espaço do próprio gestor, conhecer onde está o anseio da sociedade, o próprio gestor também saber onde está falhando, onde tem que melhorar. E nós estamos também nessa parte incentivando muito a instalação e o incremento das ouvidorias municipais, tanto das prefeituras como das câmaras legislativas. Agora, doutora Cristiana, nós estamos falando aqui com a doutora Cristiana, que é presidente do TSE de São Paulo. A primeira mulher a presidir o TSE de São Paulo, que é importante. Eu conheço bem o TSE, eu conheço alguns membros lá que participaram desde a época que eu fui assessor do Fleury, então o Renato, o Dr. Fúvio, até era do meu tempo, e com os quais preza assim, muita amizade. A senhora acha que, por exemplo, você tem nessa área muito problema de licitação, né?
Porque muitas vezes o próprio prefeito compra, outras vezes a secretaria distribui, mas algumas vezes o prefeito compra. E eu sei que o TSE fiscaliza também as prefeituras, as licitações. Nessa área de licitação, há muita irregularidade também no preço, porque uma completa um preço, outra com outro. Não tem assim, uma homogeneidade, né? Como é que a senhora vê esse problema? Esse trabalho de fiscalização surpresa que a gente fez foi na questão que a gente falou de fazer um raio-x do resultado da entrega. Mas a gente tem um outro trabalho também, que é da fiscalização em si. A gente faz fiscalizações e licitações em momentos distintos. Por exemplo, nós temos uma análise muitas vezes feita previamente da licitação. Quando a licitação é lançada, a gente pode analisar, por exemplo, se há alguma ilegalidade no edital, se há alguma irrestritividade no edital. Essa é uma análise prévia. Muitas vezes a gente faz uma análise também concomitante. A prefeitura já fez a licitação, a gente vai analisar a entrega daquele produto, se foi adequadamente com o número, com a qualidade, a quantidade que foi contratada, o preço está de acordo com o mercado, e algumas vezes também é feita uma análise posterior. Hoje em dia a gente tem, Germano, uma quantidade de dados, muito interessante isso. Temos um sistema de auditoria eletrônica no tribunal, o nosso ODESP. Todas as prefeituras são obrigadas a repassar ao tribunal todas as licitações, todas as informações, e com a nossa inteligência artificial, com o nosso banco de dados, a gente faz uma matriz de risco, seleciona qual a licitação que vai ser analisada naquele momento. É por sorteio que vocês fazem ou todos eles são analisados, ou é por... É uma matriz de risco. Quer dizer, não é só por sorteio. Sorteio é aleatório. sim. Tem uma matriz de risco que tem algumas A inteligência artificial monitora isso? Nós temos um processo, tá? Uma matriz de risco. Os riscos, às vezes, a gente muda em questão, assim, por exemplo, o número de licitantes. Às vezes, tem casos que licitante vai várias vezes participa de licitação e nunca ganha. Então, tem situações que a nossa própria auditoria, nossa própria inteligência já identifica que são situações de riscos, e essas situações de risco são selecionadas. Além do mais, muitas vezes nós temos também representações da própria população, do Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, e nessa questão nós vamos nesses processos também. A senhora analisa tudo, não fica nada ali que sem investigar. Agora, outra coisa que me interessa saber, a gente sabe, que eu conheço muitos deputados estaduais, inclusive, federais também. Hoje se fala muito em emenda, né? Emenda de governos, né? E esse setor de educação é um setor para onde os deputados estaduais, vamos falar aqui, porque é onde interessa, né, no nosso caso. E os deputados estaduais, o setor de educação é para onde se vai muita emenda, né? É um setor muito... Porque a escola é importante, né? Você tem cidade aí, o São Paulo tem quantos? Tem 6 bilhões de estudantes, né? Estado de São Paulo, né? Então é muita gente, é muita criança e se importa muito para o país, né? Tá em jogo aí o futuro, né, da nossa juventude, do nosso desenvolvimento é na boa educação das crianças, né? E então eu acho que é muito importante esse trabalho que a senhora faz de apontar e corrigir erros, né, que é mais importante, não é só também identificar, né? Uma coisa muito interessante, primeiro, a gente faz por amostragem. Logicamente, nós analisamos todo o estado de São Paulo, analisamos 644 prefeituras paulistas, que são 645. Mais a capital, né? A capital tem o Tribunal Municipal, né? próprio. É. Então, a gente analisa 644 municípios paulistas, todo o estado de São Paulo, autarquias, empresas públicas, fundos de previdência, fundos de pensão. Então, assim, são mais de 3 mil jurisdicionados, mais de 3 mil entes fiscalizados. Então, logicamente, a gente faz uma amostragem. Agora, quanto à questão da emenda, que você chamou, muito interessante, porque a emenda nós estamos também analisando. Temos emenda federal, que é passada pelo deputado federal, temos emendas estaduais, mas também estamos tendo agora uma novidade, emendas municipais. Né? Eu também ouvi falar. Nós fizemos agora, no final do ano passado, nós fizemos um questionário que foi respondido esse ano, perguntamos para cada município paulista, cada emenda, estamos fazendo uma fiscalização nessa emenda. Germano, vou até te contar uma coisa, eu vim da auditoria,
Eu gosto muito de Ah, é? estar em loco. Eu, pessoalmente, eu fui analisar 2 emendas. Uhum. Eu fui na cidade de Bauru. Ah, nós temos o nosso jornalista aqui, o Malavolta é de Bauru. Eu fui na cidade de Bauru. Na cidade de Bauru, ao todo, os vereadores passaram 4 milhões de reais em emendas. E foi assim, mais de 60 emendas. O dinheiro foi pulverizado em várias entidades. Aí nós pegamos qual que foi a entidade que recebeu mais recurso. Aí nós fomos nessa entidade, ela recebeu 400 mil de um vereador e 50 mil do outro vereador. Nós fomos nessa entidade ver como o dinheiro estava sendo aplicado. Uhum. O dinheiro tinha sido bem aplicado. Ah, é? Nós olhamos, todo tinha plano de trabalho, olhamos a execução do dinheiro, mas o que acontece? Não tinha a mínima transparência no portal da Câmara, nem no portal da Prefeitura. Esse era um ponto falho. Que neste caso, o dinheiro foi adequadamente aplicado, nós vimos em loco. Mas tem situações que o dinheiro não é aplicado. Tem que ter a transparência no portal da Câmara. O dinheiro é público, cada um tem que Lógico. saber onde o dinheiro foi aplicado. Sim. Eu fui também em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto, eu fui analisar uma outra emenda. Em São José do Rio Preto, 9 vereadores juntamente passaram em valores diferentes, mas emendas para a mesma instituição. E chegando, essa instituição recebeu 4 milhões. Aí nós fomos olhar, chegamos no princípio, era uma instituição que estava construindo, olhamos uma obra, estava no início a obra, até aquele momento estava correta, vamos continuar olhando. Mas no mesmo sentido, nós vimos que os dados não estavam no portal da Prefeitura, nem no portal da Câmara. Ou seja, se a gente não tivesse a expertise lá, né? de ir lá, de chegar, olhar, os nossos técnicos chegaram a pegar, fazer tabelas Excel para descobrir onde que estava o dinheiro, como foi aplicado. Isso a gente que tem essa expertise, mas o cidadão tem que saber Lógico. onde o dinheiro está aplicado. É né? verdade. É porque eu acompanho essa situação muito no governo federal, né? Porque os deputados federais é onde a gente faz mais reportagem, porque nesses casos são destinados valores milionários, às vezes. Muitas vezes o deputado manda o dinheiro, aí, por isso que o ministro Flávio Dino tem batido muito nisso. Porque o dinheiro não tem uma transparência, né? O deputado manda aquelas emendas, não tem mais emenda secreta agora, porque teve muita gritaria, eles mudaram um pouco o controle. Mas o deputado manda e às vezes vai para o pai dele, que é prefeito, e o pai dele manda para uma escola que é do amigo, que construiu, que não sei o quê. É difícil, né, essa amarração. Ainda bem que a senhora faz esse controle geral e aqui em São Paulo, então, a gente tem essa coisa mais clara e que a gente está indo no caminho certo para melhorar a educação dos estudantes e do povo de São Paulo. Então, eu queria agradecer muito a senhora e se a senhora tiver mais alguma coisa para complementar. Eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre o tribunal, sobre o nosso trabalho. Eu fiquei muito chocada com os dados que nós vimos dessa fiscalização ordenada, dessa fiscalização surpresa. É chamar toda a população para a gente trabalhar junto, denunciar junto à ouvidoria, o controle interno das prefeituras trabalhar. A gente tem que mudar essa realidade. O dinheiro tem que chegar onde precisa, né? Que é no nosso estudante. Muito bom. Bom, chegamos ao final aqui do nosso BCTV. Gostaria de agradecer então a presença da doutora Cristiana de Castro Moraes, né, que apresenta o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, boa noite, doutora. A nossa entrevistada de hoje aqui no BCTV é a médica clínica Marcela Crozara, que é diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia. Ela vem falar sobre a alta incidência do câncer no intestino, uma das doenças que mais está matando brasileiros, inclusive de pessoas jovens. Marcela é graduada pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e tem também residência em Oncologia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Ela é também coordenadora do Centro de Oncologia do Hospital DF-Star, da Rede DOR. Então, eu não sei se eu já falei que ela é da Sociedade Brasileira de Oncologia, né? Acho que já falei, sim. Bom, Sociedade Brasileira de Oncologia, ela é diretora lá. Bom, doutora Marcela Crozara, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite, Boa doutora noite, Marcela. Boa noite, doutora. Bom, doutora, esse mês, né, que é o mês de Março Azul, que é o do Março Azul, que tem o objetivo, né, de estimular a população a se prevenir e realizar exames preventivos, no caso dos cânceres do intestino. Afinal,
quem tem que fazer esses exames, doutora, aí, né, precocemente, e qual a idade que as pessoas têm que procurar no médico para começar esse processo? Então, realmente, em março, é o nosso mês da conscientização do câncer coloretal, né? Ah, Que é um coloretal, câncer sim. muito incidente, né? A última estimativa que a gente tem do INCA, foi publicada esse ano, é que ele é a segunda neoplasia mais incidente em homens e mulheres, né? Então, assim, muito importante que a gente converse sobre esse tema. E ele é um câncer prevenível, né? É, o março, a gente chama março azul marinho, tá? Por que que a Uhum, gente comemora em março, né? Esse mês todo a gente tem esse mês de conscientização, porque agora, dia 27 de março, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Coloretal, tá? Então, esse é o uhum, mês que a gente faz campanhas, e conscientiza a população que todas as uhum, pessoas acima de 45 anos, elas devem fazer os seus exames de rastreamento, né? uhum, Que o que se recomenda no Brasil é que se faça sangue oculto nas fezes, que é um exame de amostra de fezes, ou a sim, colonoscopia, que é o exame mais invasivo. uhum. E, Todo mundo tem e medo isso é dele. recomendado para quem não tem sintoma, tá? É um exame de rastreamento. Assim como mamografia é recomendado para as mulheres, esses exames são recomendados para homens e mulheres, porque esse câncer ele é incidente em homens e mulheres. Porque, aliás, esse colonoscopia eu já fiz umas duas, três vezes, mas é um exame que todo mundo tem Parabéns! medo de fazer, né? As pessoas ficam, mas esse exame é difícil. É que ele tem preparo que é muito mais intenso ali, mas é só ter calma, paciência, que você faz tudo bem, né? Dá tudo certo. Esse é um grande desafio, né? Porque ele é um exame invasivo. A Isso. pesquisa de sangue oculto nas fezes não é um exame invasivo, ele é uma amostra de fezes que a pessoa coleta Uhum, e é no laboratório é pesquisado presença de sangue. Se vier uhum, positiva, é indicada a colonoscopia. A uhum, colonoscopia é um exame invasivo, o médico entra com uma câmera e vê todo o intestino, mas ele é tão importante, ele exige um preparo realmente, ele exige sedação, mas ele é um exame tão importante porque eu falo que ele é um exame preventivo e terapêutico, tá? Ele é preventivo porque você consegue tratar lesões pré-câncer, tá? Que são os pólipos. Então, você detectando alterações no intestino, você já trata, impede que isso se transforme num câncer no futuro. é, Se a gente for por- pensar de tudo que a gente faz de prevenção, é o único exame que consegue fazer isso, né? Mamografia é por- uma imagem só, ela não consegue tirar o nódulo da mama. porque, porque como ele já está com o canudinho que vai até o intestino, eu já fiz isso. Ele vai lá com a pinça e tira lá, né, No mesmo os pólipos, momento. né? Uhum. Aconteceu isso comigo. O médico falou assim, ó, tirei uns pólipos aí, mas fica tranquilo que é tudo bem. Então, fiquei, mas aí a gente sempre está procurando fazer. Agora, doutora, realmente eu tinha posto aqui nas minhas perguntas, eu ia falar do colo retal, porque intestino e colo retal, né, que é a Uhum. preocupação. Amigos nossos, é até recente agora, uma amiga que perdeu o primo dela com câncer no colo retal, tinha 40 anos, né? Eu acho assim muito jovem para isso e tinha posses, não era uma pessoa que não se cuidava, tal. Como é que acontece isso assim mesmo? A pessoa que tem acesso a toda uma medicina preventiva e acaba fazendo isso que leva ao óbito. Ele não fez esses levantamentos precoces, exames precoces que a senhora recomenda? Esse é um desafio. Existe uma recomendação que as pessoas comecem a fazer os exames de rastreamento com 50 anos formalmente. A sociedade americana já mudou essa idade para 45 anos, porque a gente tem visto, isso tem sido debate entre especialistas, cada vez mais pacientes muito jovens com o diagnóstico de câncer de intestino, tá? A gente fala intestino Uhum, como um todo, a gente tem intestino fino e intestino grosso, tá? O mais comum é o câncer do intestino grosso, que é o cólon e reto. Reto é a porção final do intestino grosso, tá? Tem esse nome uhum, diferente, por isso que a gente fala colo retal.
mas o que a gente tem visto é cada vez mais pacientes mais jovens, e às vezes, por ser jovem, se perde um pouco a oportunidade de diagnóstico, porque, não, você é muito jovem, deve ser alguma intolerância alimentar, né? Já vi paciente com sangue nas fezes e ele mesmo colocou na cabeça que era uma hemorroida, não procurou ajuda. E aí, depois, quando começa a acentuar o sintoma que ele vai procurar, né? Isso acontece. Já vi pacientes com alterações de hábito intestinais importantes sendo tratados como intolerância alimentar. Ah, isso é intolerância à lactose, sem fazer teste, sem passar com especialista. Então, quando é mais jovem, às vezes a gente acaba classificando esses pacientes em alguns sintomas, achando que são coisas benignas e perde, às vezes, a chance do diagnóstico. Eu mesma tive, quando morava em São Paulo, até, Germano, eu tive um sangramento, assim, do nada. Fui para o hospital, né? Eu tinha 28 anos e fui Uhum. submetida a uma colonoscopia e tinha realmente pólipos. Graças a Deus eram benignos, mas é exatamente como a doutora falou. Naquele momento, foram retirados, né? E depois eu fiz mais duas vezes, agora até que fazer de novo, mas eu já fiz mais duas vezes, estava tudo limpo, perfeito. Quer dizer, graças exatamente a essa colonoscopia, com 28 anos. É, é muito Uhum. importante, né? Que os mais jovens fiquem atentos mesmo. Doutora Com Marcela, você. o SUS já oferece esses exames de graça, né? Pois os casos de câncer de intestino triplicaram na última década no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Os dados mostram ainda que tanto os exames de sangue oculto nas fezes, assim como as colonoscopias, também cresceram muito na rede pública. Esses são os exames mais procurados, mais pedidos, ou a procura por ressonâncias magnéticas e outros também é muito grande? Ou esses ganham, assim? Para rastreamento, a indicação são esses dois exames, tá? Lembrando que o sangue oculto é um exame bem simples, que você tem uma capacidade de fazer para uma população grande, né? Ele é bem mais disponível. A colonoscopia, por exigir sedação, preparo, existe uma alimentação maior de quantidade de exames que você consegue fazer no dia. Exames de imagem, eles não são ideais para diagnóstico, tá? Eles são exames que a gente pede depois do diagnóstico. Ah, fez uma colonoscopia, identificou um câncer no intestino. Próximo passo, a gente pede exames de imagem para entender a extensão, se essa doença é localizada no intestino, se tem outros focos fora do intestino, tá? Então, os exames de imagem são muito mais para nos auxiliar pós-diagnóstico, para rastreamento é colono e sangue oculto nas fezes. Certo. Agora, por que esse tipo de câncer, doutora, está crescendo tanto? Ele acontece em razão da má alimentação, por causa da ingestão de bebidas alcoólicas, poluição do meio ambiente, excesso de cigarro, por exemplo, ou, na verdade, não se diagnosticava tanto como se diagnostica agora? Eu acho que são as duas coisas, tá? Mas esse é um câncer muito relacionado a hábito de vida e hábito alimentar, tá? A gente tem falado muito sobre o combate à obesidade, como a obesidade aumenta o risco de vários tipos de câncer, e o câncer de cólon é um deles, tá? Sedentarismo também aumenta muito o risco de câncer de cólon, tabagismo, etilismo. E outra coisa que também é muito frequente no Brasil é a ingesta de carne vermelha, né? A gente tem um hábito de ingestão de carne vermelha muito alto, né? A gente praticamente ingere todos os dias, né? E a gente sabe que a alta ingesta de carne vermelha também aumenta a incidência desses cânceres. Outro dado alimentar são os alimentos ultraprocessados, que têm aumentado muito na dieta do brasileiro, né? Com conservantes, corantes, também são fatores que aumentam muito o risco desse câncer. Agora, doutora, ainda Uhum. dentro dessa pergunta, o que é mais prejudicial para o estômago e para o intestino? O que é mais, assim, o que é pior de tudo? Bebida? Todos esses fatores têm pesos negativos, tá? Obesidade aumenta muito a incidência, ingesta de carne vermelha e ultraprocessados, todos eles têm um peso. E, em geral, os hábitos são conjuntos, né? Ele é obeso e come muita carne vermelha e come muito E ultraprocessado. fuma, Em geral, a bebe? pessoa se expõe a vários fatores. Então,
nem sempre a gente consegue culpar um fator único, né? Teve um estudo recente como atividade física, né? Então, assim, combateu, a gente fala muito em atividade física hoje em dia, muito mais, mas combater o sedentarismo faz parte da prática da oncologia hoje em dia, tá? Seja para prevenir, seja para melhorar os resultados do tratamento, seja para diminuir a chance de recaída. E saiu recentemente um estudo falando o que é melhor, você ter algum hábito de beber bebida alcoólica, não alcoolismo, né? E fazer exercício ou não beber e ser sedentário. O risco em quem é sedentário foi pior, né? Então, Uhum. assim, a atividade física, eu realmente acho que cada vez mais os estudos vão mostrar o fator protetor dela. Por mais que a pessoa se exponha a outros riscos, e viver a gente se expõe, né, o tempo inteiro. Tem conversa sobre plástico, sobre uma série de coisas que a gente está se expondo, às vezes sem nem saber, né? Uhum. Mas eu acho que a atividade física é algo que está disponível para todos, né? Hoje em dia você faz em qualquer lugar, caminhada, corrida, bicicleta, e isso impacta muito a incidência das neoplasias, tá? Acho que a gente tem que cada vez mais divulgar, tá, o que a gente pode principalmente fazer para diminuir esse risco, né? Tá bom. Doutora, a gente foi conversando e eu deixei passar aqui uns dados que eu considerei importantes, quando a senhora falou do sangue oculto, etc, etc, que a gente tem um balanço, que a senhora deve conhecer até mais que eu, né? Porque a senhora é da Sociedade Brasileira de Uhum. Oncologia. Mas eu tenho uns dados aqui que talvez interessem para o nosso público, né? Que é sobre esses exames que estão sendo feitos aí. Entre 2016 e 2025, esses exames de sangue oculto nas fezes passaram de 1.100.000, né, para 3.300.000, né, e um crescimento de quase 190%, quer dizer, em 10 anos, né. Já as colonoscopias saltaram de 261.000 para 639.000, né, que também é um avanço de 145%, né. A senhora acha, segundo a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, esse cenário está diretamente ligado a essas campanhas que a gente está vendo agora, do Março Azul e tal, né, e outras tantas, né? A senhora acha que essas campanhas são responsáveis por aumento desses exames e também na mudança de atitude das pessoas, né, que agora procuram mais se prevenir, procuram andar, como a senhora falou, fazer exercício, melhorar a alimentação. A senhora acha que essas campanhas ajudam na conscientização? Com certeza, né? Acho que a gente nos últimos anos passa a falar mais, né, sobre esses diagnósticos. Câncer sempre foi um tabu, né? Muitas pessoas não Sim. queriam nem ouvir a palavra e tudo começou pelo câncer de mama, as campanhas de câncer de mama, depois câncer de próstata, e aí a gente começa agora a falar em outros cânceres que também são super incidentes e que muitas vezes eram esquecidos, e o câncer de cólon é um deles. Eu canso de ver pacientes com 70 anos que chegam no meu consultório e nunca fizeram uma colonoscopia, né? Então, eu acho que Uhum, a informação hoje em dia é maior, né, sobre uhum, isso. As campanhas ajudam muito. Nesse mês, existe uma campanha no Brasil inteiro oferecendo exames de colonoscopia, né? Várias uhum, iniciativas pequenas, mas que quando a gente soma todas elas, a gente faz grande diferença no país, né? Acho que tem um uhum, maior olhar das autoridades também, né? Você viu, a gente melhorou o oferecimento, ainda é muito pouco perto da nossa população, né? A gente tem que ainda melhorar muito esses números, mas não tenho dúvida que nós estamos melhorando e a ideia é crescer nisso, né? Conscientizando uhum, e tirando um pouco do bloqueio que às vezes as pessoas têm medo, têm receio do exame, têm uhum. preconceito com o exame, né? Mas é um trabalho contínuo. Doutora, eu sei que a senhora é especialista, né, em, em câncer do intestino, colo retal, etc. Mas é evidente que hoje os cânceres, como a senhora falou, já não é mais aquele tabu, né? Antigamente o médico nem falava para o paciente que ele estava com câncer, né? Ele ficava, rodeava, chamava a família, o doente nem sabia que ele estava assim, né? E ficava aquele jogo de empurra, não tinha tratamento, muitos casos,
pessoa acabava falecendo e, né, muitas vezes nem sabia do que tinha ali, sei lá. Hoje em dia, a medicina, a ciência, etc., ela avançou muito em tratamentos de todos os tipos de câncer, né? Eu falo desde de pulmão, sei lá, pescoço, a garganta, vários outros tipos de câncer, mama, como a senhora falou, que era o câncer que mais atingia as mulheres, né, que mais matava. Hoje é até mais difícil da mulher morrer por isso, né, porque ela vai lá, tira a mama, faz a- como é que é? Como é que chama Mastectomia. isso? Mastectomia. E daí também se submete a tratamentos que funcionam muito bem, né? Tem a quimioterapia, tem a radioterapia e tal. Então você vê hoje as pessoas têm muito mais recursos técnicos e tecnológicos para combater esses vários tipos de câncer, né? Como é que a senhora acha? Porque a gente hoje sempre vira e mexe, estamos numa luta da medicina, da saúde contra as pessoas que são contra a ciência, né? A gente acabou de ver recentemente até aí alguns governantes nessa área, né, que eram contra a vacina, que eram contra os tratamentos, como de um modo geral. A senhora acha que a ciência avançou de tal forma que hoje é, é, é muito mais avançada e dá muito mais possibilidades de sobrevida para as pessoas? Não tenho dúvida, tá? Nós tivemos, assim, nos últimos 10 anos, grandes avanços em tratamento. Câncer sempre foi realmente um tabu para a gente conversar, para a gente falar sobre tratamento, sobre cura, né? E hoje, Uhum, os avanços permitiram a gente curar pacientes que antes a gente não curava, né? uhum, Antes era o paciente tinha que ser diagnosticado com uma doença inicial, senão ele não tinha chance. E hoje em dia, mesmo em doença avançada, em alguns casos, a gente já fala em cura, sim. Os tratamentos melhoraram também. Eu falo muito isso com os pacientes, porque às vezes os pacientes têm uma ideia de filme das pessoas passando muito mal durante o tratamento, ou eles têm experiências passadas. Ah, minha avó tratou há 20, 30 anos atrás. E eu falo, mas uhum, mudou, mudou. Os pacientes hoje tratam e conseguem trabalhar, conseguem viajar, conseguem ter vida social, porque os tratamentos uhum, também melhoraram. A qualidade de vida do paciente é muito melhor no seu tratamento. E a gente tem muitas armas, né? Não é mais só quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, radioterapia, terapias ablativas. Então, assim, o nosso arsenal terapêutico é muito mais amplo. E o oncologista, ele é o especialista que estuda o tratamento do câncer como um todo. Então, eu sempre falo para o paciente que a gente faz um planejamento pensando em todas as armas e todos os especialistas que a gente pode contar nessa jornada para dar o melhor tratamento para o paciente. E com certeza nós estamos dando. A mudança é drástica, ainda bem. perfe- perfeito. Inclusive, doutora Marcela, realmente é um mérito, né, muito grande dos médicos. Esse movimento em que as pessoas procuram o tratamento logo que a doença surge é fruto do trabalho de autoridades e entidades médicas que organizam mutirões, iluminam prédios, levam a mensagem de prevenção para as escolas, para as ruas e para as unidades de saúde, né? É um movimento Com muito importante. certeza. E isso muda toda a condução, né, do caso, porque às vezes quando o paciente demora muito para chegar no especialista, em câncer, tempo é tratamento e é cura, né? Então, quanto antes ele tiver acesso a esse tratamento e iniciar o seu plano de tratamento, a gente consegue melhores resultados, não tenho dúvida. Agora, doutora, Uhum, casos de pessoas famosas, né, como a Preta Gil, também ajudam a levar o tema para o dia a dia. A trajetória, né, da cantora, por exemplo, né, que divulgou o diagnóstico em 2023, coincide com um crescimento de 18% nos exames de sangue oculto, e de 23% nas colonoscopias no SUS. Isso ajuda a conscientizar as pessoas sobre um tema tão difícil para as famílias? Toda vez que a gente tem um diagnóstico de algum famoso, né, pessoas muito populares, a população entende que aquele diagnóstico não está tão distante dela, né? Que aquele câncer ele pode acontecer em todo mundo, porque às vezes tem-se a ideia de que os famosos são blindados, né? De, eles não têm nada, a vida deles é perfeita, eles não enfrentam nenhuma dificuldade. O Instagram, né? Essa vida instagramável.
E quando a gente tem uma pessoa dessa que tem tudo, acessa a tudo, né, e tem uma vida perfeita e tem um diagnóstico desse, a população reflete, poxa, o risco é real para todos, né? Então eu preciso cuidar de mim também, né? Então, assim, com certeza essas pessoas famosas impactam muito nesses testes e na conscientização da população. A gente tem trazido cada vez mais as pessoas para a sociedade, né, brasileira para que nos ajudem nessa divulgação. Cada vez mais a gente envolve mais pessoas, mais entidades, políticos, para que a gente consiga penetrar em mais grupos e mais pessoas e mostre para as pessoas que todos estamos sob esse risco, né? Então, não está É. longe da gente esse diagnóstico. A estimativa é que 1 em cada 30 pessoas no Brasil vão ter câncer de intestino. Então, assim, não é. Oxe, Num grupo de 30 pessoas vai ter uma, né? oxe, Sim. Então, ó, é importantíssimo. perfeito. E aí, Germano? Acho que é com você, não é? Bom, mas se quiser Então, eu posso entrar aqui. segundo o INCA, aqui no Rio, doutora Marcela, a expectativa é que as mortes prematuras por câncer de intestino vão aumentar até 2030, devido ao envelhecimento da população, né? Ao diagnóstico tardio e também à baixa cobertura de exames de rastreamento. A gente não tem como evitar esse quadro terrível? Como é uma neoplasia muito incidente, né? E toda, se a gente for comparar a última estimativa do INCA, que foi 2024, para 2026, a incidência aumentou, né? Ela não era a segunda neoplasia mais frequente em homens e mulheres na estimativa anterior e passou a ser. Então, acho que a gente vai ter mais diagnósticos. Infelizmente, ainda a nossa cobertura de rastreamento, não só no público quanto no privado, ela é abaixo do que se gostaria. A gente fala que o médico, o clínico da mulher é o ginecologista, o clínico do homem costuma ser o urologista, né? Então, essas Uhum, duas é. especialidades, a gente tem agido muito com eles, porque muitas vezes são eles que vão ter a chance de pedir uma colonoscopia para o paciente. Verdade. Cardiologista também, mas os cardios já fazem bastante também, mas nem sempre as pessoas passam em cardiologista regularmente, só quando tem algum risco, né? O que não é, não deveria ser. É, Mas ainda a gente precisaria fazer mais rastreamento para ter diagnóstico mais precoce. O diagnóstico tardio, a doença já avançada, a metastática, ela não é incurável, mas a chance de cura é menor. E esses pacientes acabam morrendo pela doença, né? Então, em estágios avançados, a doença é letal. Então, é muito importante que a gente atue realmente em diagnóstico precoce e prevenção. certo. Doutora, então, a gente está quase encerrando nossa entrevista com a senhora, em função até do tempo, né? Porque a senhora também deve ter outras coisas para fazer, como médica oncologista, sempre é muito procurada, né? Doutora, essa doença é uma coisa que preocupa muito a população, de modo geral, né? E agora, quais são os sinais que, quando o paciente contrai uma doença, os sinais, quais são, quando ele deve procurar realmente o médico, encarar esse tratamento com mais seriedade, né? E gostaria de saber que a senhora acha qual é a chance, assim, de uma pessoa ser curada quando faz o tratamento adequado, recomendado. Então, é importante que a gente fale sobre os sinais de alerta, né? É, esse câncer, ele pode ser silencioso, tá? Muitas vezes ele não dá sintomas, por isso que a gente fala em rastreamento. Rastreamento, a gente está falando alguém que é assintomático e vai fazer um exame de procurar alguma coisa ainda muito inicial. Mas quando a gente fala em sintomas, o que são sinais de alerta? Alterações de hábito intestinal. Ah, eu sempre fui constipada, meu intestino está mais solto. Ou Aham. meu intestino foi sempre de funcionar todo dia, agora eu estou ficando 2, 3, 4 dias sem evacuar. Isso é uma alteração de hábito intestinal. Uhum. Sangramento nas fezes. Pode ser hemorroida? Pode, mas pólipo, como, né, você mesmo falou que teve, pólipo pode sangrar e câncer também pode sangrar. Então, observar as fezes. Eu sei que a Preta Gil falava muito sobre isso, né? Sobre observar como está a forma das fezes, porque um primeiro sinal, muitas vezes, é a forma das fezes mudar.
as fezes ficarem em fita, bem fininha, né? Porque quando o câncer cresce dentro do intestino, o intestino é um túnel. Ele torna a luz desse túnel menor e às vezes as fezes, para conseguir passar, elas se deformam, né? Não é aquela formato habitual, né? Então isso é muito Uhum. importante. Mudança da forma das fezes também. Dores abdominais muito frequentes que não melhoram com analgésicos comuns, são sinais. Anemia, faz parte da investigação de anemia fazer endoscopia e colonoscopia para os pacientes, porque pode ter alguma alteração no estômago ou no intestino que leve à anemia. Então, anemia também é outro. Perda de peso não motivada. Não estou fazendo nenhum regime, não estou usando Monjauro e estou perdendo peso, né? Tá estranho, Uhum. estou perdendo peso e comendo normal. Então, isso também é outro sinal de alerta. Eu falo que a gente tem que estar muito atento ao nosso corpo. A gente sempre funcionou de um jeito, mudou alguma coisa? Tá estranho, né? Vou pedir Uhum. alguma opinião, porque às vezes é numa mudança de detalhe, e a Preta Gil fala que já tinha notado que as fezes estavam mudadas, e que ela, às vezes você fica até com receio, né, com vergonha de falar sobre isso. Poxa, que estranho, será que alguém vai me levar a sério se eu falar que as minhas fezes estão em fita? Mas falem, Uhum. porque isso pode mudar. Pode ser a única chance que você tem de se curar de um câncer desse, né? Então, quanto antes se diagnostica, a gente tem a maior chance de cura, eu não tenho dúvida disso. Hoje em dia, a cirurgia, avançaram muito as cirurgias de intestino. Muitas vezes em cirurgias de intestino, os pacientes precisam ficar com aquela bolsinha de colostomia, né, que também é um tabu, Uhum. mas não, Uhum. cada vez mais, você diagnosticando mais precoce, a chance de precisar da bolsinha é menor, né? Então também é outra coisa que você deixa menos sequelas. Perfeito, doutora. Bom, então encerramos aqui a entrevista com a doutora Marcela Crozara, que é diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia. Agradeço muito a sua atenção aqui com o BCTV. Obrigado e obrigada, Agradeço senhora. e parabenizo pelo espaço, por a gente estar falando de um tema tão importante. Tenho certeza que vocês também estão contribuindo para alguns exames serem feitos essa semana e Com- nesse próximo mês, com certeza. Inclusive, Obrigada, com a doutora senhora Marcela. podendo voltar sempre que a senhora tiver novidades, pode nos acionar aqui, porque a sua assessoria, a Gisele Vitória, uma jornalista que trabalhou comigo, trabalhou com a Adriana, no Globo, na Isto É. Então a gente é super amigo há muitos anos, tá? Uns 20 anos mais. Então, sempre que precisar, a senhora nos acionar aqui, que estamos aqui à E sua estou à disposição. Obrigado. disposição. Sempre que é para promover saúde, conte comigo. Boa noite, então, doutora.